Oi, pessoal! Segundo vídeo por aqui. Hoje é dia 20 de maio de 2025. Continuo no meu treino, inclusive. Hoje foi um dia que quase eu diria que quase eu desisto. Mas eu acho que de fato a minha chave virou. E tô um pouco atrasada, né? Que falam de que o ciclo começou, porque falta 4 meses antes da data da corrida, então tem toda uma preparação, né, de constância nos treinos, aumento no ritmo, treino de academia, melhorar a dieta, trabalhar fortalecimento, então várias coisinhas que ao longo do processo vai fazendo diferença no resultado. Então hoje eu vou contar um pouquinho de como foi. Hoje tava chovendo muito aqui em Recife e foi por muito pouco que eu desisti. Então eu já imaginava que o pessoal da academia, né, do pessoal que faz o grupo de corrida, que na verdade tem uma aula de corrida na academia. E aí se formou um grupo bem grande, né, porque eu ainda não estou na assessoria, eu sei que é um erro, mas ainda estou começando e eu acho que vai ser muito em breve o meu próximo passo. E aí, como eu estava chovendo muito, eu imaginei que o pessoal não ia encarar a chuva. Então, mesmo assim, eu fui, porque eu já estava na minha cabeça de que eu ia treinar na esteira. Então, meio que já tava assim, poxa, eu vou treinar na esteira, é péssimo, é ruim, é chato, é cansativo, no sentido de chato mesmo, sabe? E aí, mas tá, meu marido me deu aquele incentivo, sempre assim, você não tem vontade de ir, mas no final você se sente vitorioso, e ele teve toda a razão. E eu vou contar como foi o processo de hoje, que foi muito interessante, então fiquem aí pra vocês ouvirem. E aí cheguei na academia, bati um papo com o professor de corrida, joguei a real pra ele, falando que eu tinha uma meta pra final de agosto, dia 31 de agosto. Ele ficou surpreso, né, porque eu acho que ele não imaginava essa minha ousadia. Mas aí ele falou, no final das contas, ele falou que dava. E aí eu contei pra ele, né, que eu ainda não tava na assessoria, que queria começar com o grupo de corrida, que eu já corria 10 quilômetros, tranquila, que eu vinha num processo desde o início do ano, mas que eu queria que ele me visse na evolução, que eu trabalhasse, que ele me trabalhasse até os 10 quilômetros, que foi justamente até onde ele consegue me treinar no grupo. Que eu também já imaginava, mas vamos passo a passo. E aí, contei toda a história pra ele, falei que eu não tinha suporte ainda no final de semana pra correr, com assessoria, por causa da minha bebê. E o meu marido, ele vai fazer 42, como eu já comentei aqui pra vocês. Então, assim, pra mim, ele ainda é um pouco a prioridade. Não pensando que ele é melhor do que eu em relação a prioridade, tá? Mas é porque ele já corre há mais tempo do que eu, ele já tem uma meta há bastante tempo. E eu também tô nesse incentivo, eu não quero que ele deixe de fazer os treinos dele por minha causa, eu não quero prejudicar, mas ao mesmo tempo ele tá me ajudando nessa jornada aí, vamos dizer. E aí a gente fez um planejamentozinho de fazer umas trocas de dias que a minha amiga vai me dar um suporte, que é justamente a pessoa que me colocou nessa meta, nesse desafio, que é a Lívia, minha amiga. Obrigada. E aí, vou ficar nessa corrida do grupo, da academia, terça e quinta, pra trabalhar os 10 quilômetros. E aí, na sexta e um dia no final de semana, ou sábado ou domingo, eu vou dar uma avançada, né, nesses 10 quilômetros. E aí vai ser com Lívia, justamente, porque Mari precisa ficar com Maria. E aí, quando um dia ou outro que a minha mãe ou a minha sogra der pra ficar com Maria, Mari vai comigo. Mas tá, vamos voltar pro dia de hoje. Então, cheguei na academia, falei, contei toda a minha história e tal, ele super me incentivou, professor. E aí, não, eu já vim com a ideia de que ia treinar na esteira. E aí, eu perguntei pra Mari, meu marido, olha, e aí, eu faço o quê? Eu faço quantos quilômetros hoje? Aí ele falou, então faz 6, ou foi 7, alguma coisa assim. E eu fiz, tá, beleza, com um intervalo de 3,5. Foi isso mesmo, 7. Ele me pediu pra fazer 7. E aí, com intervalo de 3,5, aí ele, tá, pode ser. Eu acho que ele queria que eu fizesse, né, sem parar. Mas aí, na minha cabeça, na esteira, chato, eu não ia conseguir. E aí, eu comecei super bem. Super bem, os quilômetros iam passando cada vez mais rápido, parecia que eu tava voando baixo. Eu tava super bem, não tava cansada, eu tava super concentrada. E até o 5º quilômetro foi muito de boa. E assim, logo quando eu voltei pra academia no pós-parto, tem aquela velocidade, né, na esteira. E aí sempre que eu colocava no 8, era tipo, pra mim, a maior velocidade do mundo, né, 8, 8,5 ali era o meu limite, 9 já no último quilômetro, já pra, né, dar o último gás ali. E fiquei no ritmo de 8 quilômetros, na velocidade de 8, 5 quilômetros. Pra quem ia parar no 3,5, eu fiquei direto 5 quilômetros na mesma velocidade. E pra mim isso foi top, porque foi naquela comparação positiva, né? De tipo, puxa, eu me lembro de como eu era nessa velocidade há um tempo atrás e eu agora, como é que eu tô? Tá, tomei um pré-treino? Tomei. Mas, gente, mesmo assim, eu acho que, como eu tava bem, eu tava muito bem, Então, na metade do caminho, eu decidi, não, eu vou nos 5 sem parar. E aí eu vejo como é que eu vou sentir, de repente, eu paro nos 5, 2 minutinhos e faço mais 3, porque eu já tinha botado mais 1 quilômetro. Mari mandou fazer 7, mas na minha cabeça já tava no 8º, né? Então eu sempre dou um passo a mais. E aí, beleza, cheguei no 5º e eu tava super bem, minha gente. E aí, avancei mais um pouquinho, coloquei 9, ritmo 9, velocidade 9.
Então eu fui do quilômetro 5 até o 7 na velocidade 9. E foi muito bom também. E eu super bem, super bem. Só que quando eu comecei no sexto, eu já senti a minha falta de atenção, qualquer coisa já tirava a minha atenção, então eu já tava mais dispersa. Então aquilo ali já foi ficando meio entediada. E os quilômetros já, a cada 100 metros, né, que eu conto 100 metros, já tava ficando meio entediante, já tava demorando. E eu já tava, né, ficando meio preocupada. Beleza, do 5 ao 6, consegui. E aí, do 7 ao 8º, mesma coisa. Eu já tava muito dispersa, tudo me fazia perder a concentração. E aí eu fazia assim com as mãos, botava os braços pra baixo, contando pra ver se passava a cada 100 metros. E demorava, e sempre demorava. E eu, bora, e aqui, ó, bora, falta pouco, falta pouco. Mas assim, eu tava muito bem fisicamente, a respiração tava tranquila, eu não tava ofegante, não tava cansada. O que tava me pegando eram os meus ombros, então eu tava fazendo muito isso. E o que tava me atrapalhando mesmo era, de fato, a concentração. Não tive nenhuma dor lateral, super tranquila. Respiração 100%. E aí, quando eu cheguei no quilômetro 7, eu fiz, não, eu preciso de alguma coisa pra me concentrar. Então, eu aumentei o tempo. Aumentei a velocidade. E aí, de 9, eu pulei pra 10. E eu fiquei naquela concentração, porque eu precisava me concentrar na respiração pra eu não perder, pra eu não ficar com dor lateral e o tempo passar mais rápido. E aí, gente, fiz o último quilômetro na velocidade 10. E terminei os 8 quilômetros super tranquila. Porque, de fato, realmente, o que me atrapalhou foi a concentração. Mas terminei, não parei nem um minuto, nada. E foi maravilhoso, porque eu fiquei super orgulhosa de mim. E eu vou mostrar pra vocês também qual é o meu pré-treino que eu uso, que me ajudou bastante. Então eu fiquei assim, me achando, né? E vi que realmente faz uma grande diferença. A minha janta foi basicamente um ovo, um pouquinho de cuscuz e 3 dedinhos de café. Mas eu sei que essa ainda não é a dieta ideal. Mas eu ainda vou chegar nesse passo também, de chegar a fazer uma dieta específica pra corrida. Que eu também vou compartilhar com vocês. Mas é isso. Contei um pouquinho de como foi o meu dia de hoje, que quase eu desisti, mas eu não desisti. Então, são nesses desafios que a gente encontra mais força pra avançar e manter a constância. Então é isso. Então até o próximo encontro. Beijos e tchau.